graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Quero convidar você a tomar o seu assento, por favor, fique à vontade. Para você que nos visita pela primeira vez, de repente essa é a sua primeira experiência aqui conosco, eu sou o pastor Renan, quero te dar as boas-vindas, é uma honra, um privilégio poder servir a Deus neste lugar, ao lado de pessoas tão apaixonadas por Jesus. E eu tenho certeza que você entrou neste lugar e você vai descobrir o quanto este amor nos constrange. É muito importante nós observarmos, olharmos para a Bíblia e entendermos o que Deus quer fazer nas nossas vidas por meio dessas informações que estão aqui. Queridos, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós pregamos esta palavra, nós temos um objetivo, nós temos uma intenção nos nossos corações. Não é única e exclusivamente falar daquilo que nós cremos, mas ter a certeza que a exposição desta palavra vai alcançar o seu coração, a sua vida, e vai despertar em você uma fé ativa. Vivemos em uma época em que as pessoas estão tão distantes do amor, as pessoas estão tão desesperançosas. Vivemos em uma época em que as pessoas estão se afastando cada vez mais do seu propósito de vida. E quando nós nos deparamos com essa realidade da palavra e como Deus, Ele decide trabalhar nas nossas vidas para que nós possamos ser transformados, entender que a história de vida desses homens que viveram, imagina comigo, eu e você, nós vivemos a narrativa de fatos que aconteceram. E nós cremos porque nós não estávamos lá, nós não vimos nada daquilo acontecer, mas nós cremos no poder da palavra. E sendo transportado para mais de 2000 anos, nós olhamos para essa verdade hoje e acreditamos, isto de fato aconteceu. Agora, quando eu e você nos deparamos com essa realidade, não temos uma fé ativa, quando nós não conseguimos trazer a existência dessas coisas, porque nós somos, na nossa humanidade, nós nos apoiamos em coisas tangíveis, em coisas que nós podemos pegar, apalpar. Essa é a nossa realidade. Nós vivemos por vista. O meio pelo qual nós nos comunicamos, interagimos com as pessoas, tem a ver com o nosso construto, com a nossa realidade, com a nossa humanidade. Nós vamos admirar as coisas ao vermos, vamos achar tais coisas belas, formosas, maravilhosas, mas com esses mesmos olhos que nós admiramos as coisas, nós também vamos ficar escandalizados. Este mesmo olho que vai contemplar algo, que vai me inspirar, vai ver coisas que podem trazer uma projeção para o meu interior, que me faça ter medo. Às vezes você e eu, nós vamos ouvir palavras de pessoas que vão nos impulsionar dizendo, ei, você vai conseguir, você pode vencer isso, o Senhor vai abençoar a sua vida, Ele está mudando a sua história, e isso vai te impulsionar. Mas você também pode ouvir pessoas que vão dizer aos seus mesmos ouvidos, ei, esquece, já acabou, não tem mais resultado. Não espera por aquilo que você imagina que é possível, porque já é o fim. Essa é a realidade da nossa humanidade. Nós precisamos dessas vias para nos conectarmos, e o nosso cérebro, ele vai fazendo um construto, ele vai montando essas estruturas, para que nós possamos nos relacionar. Então é dessa forma que na nossa humanidade nós operamos, e quando nós adentramos em um ambiente, quando nós começamos a entrar em contato com o divino, quando nós começamos a descobrir que existe um mundo espiritual, que existe uma atmosfera espiritual, um mundo que não é visível, um mundo que não é tangível, um mundo que não é palpável, isso pode nos deixar receosos, isso pode nos deixar temerosos, isso pode fazer com que a gente fique sem base, isso pode fazer com que a gente fique nas incertezas. Mas eu quero que você entenda que só existe uma forma de você conseguir operar por meio desse mundo espiritual, é você tendo a sua fé desenvolvida por meio da palavra. A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, mas ela não vem pelo ouvir de palavras de homens, ela não vem pelo ouvir de construções simplesmente humanitárias. A fé vem pelo ouvir da palavra. A palavra de Deus é que ativa em nós a nossa fé.
E eu quero que você, junto comigo hoje, eu quero convidar você para fazer uma viagem a uma história, a um relato, a um fato dos primeiros discípulos. Eu quero que você e eu, que nós venhamos nos permitir, nos conectar com essa realidade. Ei, escuta, esta é uma noite de cura, esta é uma noite de milagres, esta é uma noite de transformação, essa é uma noite onde Deus vai ministrar a sua vida, vai ministrar a sua alma, vai transicionar a sua mente, e você vai sair daqui crendo que a sua história está intacta nos planos dele. Não importa o que aconteceu no passado, nesse tempo, você vai visitar os planos que Deus tem para você em um futuro, onde Ele cumpre os seus propósitos. E quando nós olhamos para a realidade bíblica, quando nós fazemos uma viagem lá no Evangelho de João, no capítulo 21, nós vamos começar a nossa narrativa por aí. Eu acho assim, eu sou muito apaixonado pela ótica de João. Queridos, se tem um discípulo que tinha autoestima, se tem um discípulo que ele sabia falar da sua relação com Jesus, esse discípulo é João. Entenda que João, é no Evangelho de João, que vai vir essa narrativa. João, o discípulo que o Senhor amava. Quem fala isso é João. Não é Marcos que está falando de João, não é Lucas que está falando de João, não é Mateus que está falando de João. Não está lá no relato dos Atos dos Apóstolos, uma descrição em que Jesus amava mais João do que as outras pessoas. Não é isso que acontece ali. Deixa eu dar logo 2 nó agora ficou bom, viu? Desamarrou, fui apertar, dei 2 nó, ficou bom demais. Depois a gente resolve esse problema. Entenda, olha aqui, é João que vai dizer a ótica, a percepção, a vivência, a experiência e o contato que ele tinha com o amor de Cristo. Sabe o que nós precisamos muitas vezes? Hoje você vai ser ativado mais uma vez, porque por meio da palavra, você vai ouvir que Deus ama você. Mas é importante você e eu, nós entendermos que nós não precisamos da afirmação de outros para compreendermos o amor de Deus para conosco, quando nós nos relacionamos com Ele. Este amor opera em nós, por meio de nós, e nós nos sentimos amados. Só que quando nós voltamos para essa história tão linda, daqui a pouquinho nós vamos colocar o tema para você. Primeiro versículo do capítulo 21 vai dizer assim: depois disto, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos, olha quem vem na lista, olha quem vem no top, ranqueando a lista. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo. Tomé é aquele que quando falaram assim, para vocês, de repente é a sua primeira experiência com isso, Pedro é aquele discípulo que caminhava com Jesus, que tinha ímpeto, e que ele falava que fazia e que acontecia mesmo. O discípulo ousado, o discípulo que quando Jesus disse que ainda essa noite eu serei entregue, de maneira nenhuma, jamais, eu morrerei no seu lugar, eu morrerei por ti. Pedro é esse. Pedro é aquele que andou sobre as águas. Pedro é aquele que junta a mão na espada, e quando Jesus está perto, prestes a ser preso, ele arranca a orelha de Malco. Esse é Pedro. Mas nós temos aqui Tomé, Dídimo. Tomé é aquele sujeito que depois de Jesus ressuscitar, quando vem a notícia, olha, Jesus ressuscitou. Tomé experimentou o relato de todo mundo e disse: eu só acredito vendo. Ah, mas se eu não enfiar o dedo naquele trem lá e ver que está a mão ferida, se eu não tocar a costela dele para ter certeza, ninguém me convence. A gente tem muito Pedro por aí hoje em dia, dando facada para tudo quanto é lugar, espadada para tudo quanto é lugar, falando que vai fazer e que vai acontecer. A gente tem muito Tomé, querendo ver para crer. Mas o que eu quero mostrar para você nessa narrativa, é que também nós tínhamos Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Eu não sei se você é bom de conta, mas a Bíblia faz um relato de que na jornada, na trajetória, na caminhada de Jesus, Jesus chamou para si 12 discípulos.
Na sua caminhada, Jesus desenvolve 12 homens com o propósito de que esses pudessem assumir a grande comissão, pregar o evangelho, anunciar a salvação, trazer o testemunho desses relatos para nós. Tendo em vista que um o traiu, Judas Iscariotes, então esse número reduz de 12 para 11. E aí eu quero que você observe comigo que nesse relato, nós temos apenas 7. É uma experiência, é um momento em que Jesus vai se manifestar aos seus discípulos. E ele se depara com apenas 7. 7 dos quais 5 são mencionados pelo nome. E 2 não tem nem identidade. Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Que pode representar uma realidade. Olha para a verdade dos nossos dias. Se de repente você começa a frequentar a igreja e estar aqui com bastante frequência, assiduamente, você vai perceber que alguns discípulos estão sempre em operação, trabalhando, desenvolvendo. Mas isso não os torna melhor do que você. O fato de eu estar aqui no altar com frequência, por causa da vocação, por causa do chamado, não vai me tornar melhor do que você para Deus. E eu preciso ter essa consciência de que você é o meu irmão, que você é importante. Eu preciso ministrar a palavra de Deus para você, com a expectativa de que esteja nascendo, que esteja sendo preparado um homem e uma mulher que vai fazer as obras que eu faço e que pode fazer maiores do que essa, porque é assim que Jesus os estimulou. Jesus não preparou os discípulos para que eles fossem os maiores, mas Ele os preparou para que eles fossem servos. E vivemos em uma geração, vivemos em uma época onde o status quo, o poder, o domínio, onde a posição, ela fala mais alto. Esses 2 discípulos, cujo nome deles não estão, claramente sendo expostos, é para dizer o seguinte: no meio, onde Deus está operando, haverá pessoas que não serão identificadas pelo nome, mas serão reconhecidas por uma característica específica e que é maravilhosa: 2 discípulos. Haviam 2 discípulos, do grego akolotel. Haviam 2 que imitavam, 2 que decidiram ser imitadores de Cristo. Só que o texto avança dizendo assim: então disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. E saíram, e entraram no barco, e naquela noite, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, quem está dizendo? João. Agora eu vou falar de mim, tá? E aí eu, João, o discípulo que Jesus amava, ele não estava importando se Pedro se sentia amado, se Tomé se sentia amado. Ele estava dizendo assim: então aquele discípulo, esse que vos fala, que sentia o amor de Cristo para com a vida dele, porque talvez você esteja passando uma fase na sua vida, que parece que o amor de Deus não está sobre você, e é o que, na grande verdade, Satanás quer que aconteça.
Ele quer que você não se sinta amado, que você não se sinta importante, que você não tenha um propósito na sua vida. Mas João está nos dizendo assim, olha, quem anda com Cristo, quem conhece Cristo, quem experimenta a sua presença, quem o serve, sabe que o seu amor lhe alcança. Ele não estava dizendo, João, aquele discípulo, único que era amado, e que os outros ele estava dizendo, então João, aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, eu, João, me sinto amado por Cristo. Logo eu me manifestei. Ele vai dizer assim, Pedro é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com vestes, porque havia se despido, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente, dependendo da medida, entre 90 a 110 metros da água, da margem da areia. Ao saltarem em terra, viram ali brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestara aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe então, apacenta os meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas. Você me ama mais do que estes? É o tema da nossa mensagem. Quando nós nos apropriamos deste cenário e observamos Jesus indagando o seu discípulo Pedro acerca do seu amor por ele, Jesus ele dá ênfase a um ponto que é importante. Mas Jesus ele dá ênfase a este ponto por um propósito. Quando ele questiona Pedro, você me ama mais do que estes? Jesus tinha um objetivo. E quando nós olhamos para a nossa humanidade, o que nos leva a fazer uma pergunta como essa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? O quão confortável ou o quão constrangido uma pessoa, alguém pode ficar, ao ser indagado acerca do seu amor. Observa que isso é muito comum. Às vezes nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, às vezes enquanto ainda estamos namorando, talvez vai acontecer lá no noivado, e em alguns momentos no casamento, da esposa perguntar para o marido, ou do marido perguntar para a esposa, ou do namorado perguntar para a sua namorada, o noivo para a sua noiva, você me ama? O que faz com que nós, em nossa humanidade, tenhamos a necessidade de fazer essa pergunta? O que nós buscamos quando fazemos isso? Qual é o nível de contato, qual é a experiência que nós temos acerca da realidade do amor? O que é amor para você? O que é amor para mim? Como está estruturado esse ideal? E é importante você entender, olha, eu não estou trazendo para você uma conotação que vai te deixar em uma situação desconfortável, porque a nossa estrutura humana, nós vamos conhecer o amor através de uma experiência que faz com que o ser
que vai ser para nós, na jornada da nossa vida, alguém extremamente importante, insubstituível e muito necessário para a nossa formação, para a nossa alegria, para o nosso desenvolvimento. Nós olhamos e observamos para esse ser, ou para essa pessoa, que tem um nome tão pequenininho, mas é tão precioso. Você, pouquíssimas vezes na sua vida, vai chamar essa pessoa pelo nome, porque você vai se direcionar a ela como mãe. Quando nós somos bebês, nós não conseguimos associar a realidade de que a nossa mãe é um ser, é um sujeito. Na nossa primeira fase, a nossa mãe é nada mais, nada menos do que um objeto. Entenda, quando eu e você somos bebê, a nossa proteção está nos braços dela. Quando temos fome, é no seio dela. Quando estamos com frio, ela nos acolhe. Ela nos limpa, ela cuida de nós. E nós descobrimos uma falsa idealização de amor, em que tudo o que nos satisfaz e que nos faz bem, é alguém que vai doar isso para nós a vida inteira. Nós não precisamos nos esforçar. A minha e a sua primeira produção, essa é a realidade. A primeira coisa que o ser humano produz e que é tido como objeto de produção, desculpa, de repente vai ser vulgar, chula, você não vai gostar, mas a primeira coisa que eu e você fazemos é caca, fezes. É o que nós produzimos. E essa é a nossa produção, baseada em quê? No insumo da matéria-prima que nós adquirimos através do amamentar. Amamentamos, o nosso corpo tira tudo o que ele precisa e ele vai excretar. A primeira coisa que nós produzimos enquanto seres humanos, nós vamos excretar as nossas fezes. Essa é a nossa primeira produção. O grande problema e o X da questão é que existem pessoas que continuam fazendo merda por aí. Talvez você ficou, é por isso que eu falei. Se você me pegar fora de contexto, às vezes as pessoas estão me ouvindo na internet, isso está gravado, e aí pega fora de contexto e vai falar, não, que pastor de baixo calão. Não, estou te dizendo, desculpe o sentido pejorativo, mas tem gente que faz muita cagada por aí. E depois quer botar a culpa nos outros, mas foi você que produziu isso. E aí a gente continua com aquela mentalidade de que alguém tem que limpar para nós, porque não superamos uma fase, porque não amadurecemos, porque não rompemos. E aí nós ainda continuamos querendo que os outros sejam objetos. E aí você vai entrar numa relação doentia. Você vai conhecer um homem ou uma mulher e que você vai pensar que o amor é o outro abandonar tudo por você. E escuta, nós cometemos esse ledo engano. Quando nós conhecemos alguém, e aí para cumprirmos essa determinação bíblica que é saudável, porque nós não criamos filhos para nós. Os nossos filhos, eles possuem uma ordem natural e eles vão crescer, eles vão conhecer alguém e é saudável que eles casem e que eles vivam a vida deles. Algumas mães, alguns pais não conseguem fazer essa transição e alguns filhos não conseguem entender que o seu cordão umbilical já foi cortado. Alguns filhos têm problema, talvez essa seja a sua realidade. Algumas pessoas têm problema no casamento porque está ainda preso à sua mamãezinha. Briga com a esposa, arruma um problema com a esposa, mamãe, vai para casa da mamãe. Você tem que amadurecer. Você já cortou o cordão umbilical, você casou, você tem uma vida agora. Então quando nós observamos isso, o que acontece? Conhecemos alguém, não muito longe daqui, existem pessoas que em algum momento na sua vida se apaixonou por alguém. E aí o que começou a fazer? Quando chegava do trabalho, e ao invés de não fazer nada com os amigos, ou fazer qualquer outra coisa com os amigos, agora começou a priorizar alguém que para ele é importante. E aí agora deixava os amigos. Então você tem aquela sensação de que ele trocou os amigos por mim. Esse é amor. Aí a gente começa a visitar lá a nossa primeira infância. Ele está abrindo mão da vida dele para vir atrás de mim. Sabe? Ele trocou o futebol para ficar comigo. Isso às vezes dura muito tempo, até ele conhecer você. Porque essa é a realidade da nossa humanidade.
E aí nós queremos nos apropriar, começamos a nos apropriar. Nós entendemos que amor é o seguinte: alguém vai ser um escravo e que vai fazer tudo por nós o tempo inteiro. E nós podemos questionar, nos lamentar, reclamar, fazer o que for, que o amor vai estar ali disponível para nós. Porque nós temos uma infantilidade no nosso amadurecimento a respeito do que é amor. E assim como a criança se apropria da mãe como sendo um objeto para ela, você se apropria nas suas relações de alguém pensando que ele é um objeto que vai suprir as suas necessidades o tempo inteiro, porque você tem carência, porque você tem necessidade. E aí nós vamos observar que essa pergunta vai constranger sim. Porque para imaginar. O propósito de Jesus é diferente do nosso propósito. Quando nós indagamos alguém acerca do amor dela para conosco, é porque nós não nos sentimos amados, seguros e protegidos. Nós vemos nessa relação fragilidade, nós queremos que o outro nos ame, para que se o outro nos amar, ele vai ser alienado a nós, porque nós vamos ser algo mais importante na vida do outro. E se não tiver amor, vamos saber que seremos trocados pelo trabalho, seremos trocados pelos amigos, seremos trocados por um hobby. Porque essa é a nossa estrutura humana. Longe de Cristo é assim que nós pensamos, agimos e operamos. Tanto é que tem pessoas que podem estar nos ouvindo nessa noite, talvez essa seja a sua realidade, ou quem sabe o pessoal na web, né, que lá fora é mais fácil encontrar gente assim. Hoje amam mais o seu trabalho do que a sua própria família. Hoje amam mais as coisas do que o seu próprio filho. Não conseguem ter um amor autêntico, genuíno de entrega. E quando nós vamos entrar em contato com essa realidade da importância do amor, precisamos entender qual era a intenção de Cristo em fazer essa indagação para Pedro acerca do quantitativo do seu amor em relação aos outros por um motivo muito próprio. A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 13, para fazer uma estruturação da essência de um amor ágape. A Bíblia vai nos dizer que no versículo 1, o apóstolo Paulo começa a dizer bem assim: olha, vejam bem, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. E o que é o amor? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais falhará. Quando Jesus olha para Pedro nesse diálogo tão lindo e fala assim: Pedro, você me ama mais do que esses. Jesus tinha uma intenção. E eu poderia aqui, voltando lá nos primeiros versículos, trazer algumas impressões bíblicas que elas estão ali nas entrelinhas e que a gente não contempla. Coloque para mim o Evangelho de João 21 mais uma vez. Eu quero mostrar para você alguns detalhes e que aí a gente, nessa liberdade poética e autoral, de trabalharmos com essa eloquência verbal da pregação, em podermos parafrasear, em podermos fazer um construto de algumas histórias ou utilizarmos de parábolas para que as pessoas possam entender o enredo do que está acontecendo ali. Em alguns momentos nós tecemos alguns comentários que a Bíblia não é clara. E isso é muito perigoso. Porque se eu vou tecer um comentário acerca do que não está explícito ali, eu preciso ter a simplicidade de dizer: eu penso que isso pode ter acontecido. A Bíblia não fala. Mas você concorda comigo que pode ter acontecido isso? E aí você vai dizer sim ou não.
Porque nós temos uma interpretação que ela tem uma conotação de semântica, é o que está ali, é o que significa, e está tudo bem. E claro, pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter um discernimento espiritual. Mas quando nós observamos aqui, a partir do primeiro versículo, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e aqui é o mar da Galileia, e foi assim que ele se manifestou. Ele vai fazer a narrativa dos discípulos que estavam ali, já trabalhamos sobre isso, e aí ele vai se voltar agora, versículo 3, por favor. Ele vai dizer, disse Simão Pedro, vou pescar. E disseram os outros, vamos também. Talvez você já tenha escutado alguém dizer, sabe o quê? Por que foi que Simão Pedro foi pescar? Porque estava desviado. Porque 3 anos e meio atrás, quando Jesus se encontra com Pedro, Pedro está pescando, e Jesus fala para ele deixar o barco, abandonar tudo e segui-lo, porque ele iria fazê-lo o quê? Pescador de homens. Aí vem o pregador intelectual, e eu não estou aqui dizendo pode ter sido isso, a Bíblia não deixa clara. Mas vamos fazer uma análise dos fatos aqui muito claro. O que te faz pensar que Pedro ter ido pescar é porque ele simplesmente se desviou da fé? Primeira coisa, você precisa saber geograficamente onde é que Pedro estava posicionado. Porque quando Jesus ressuscita, e aí nós temos inúmeras narrativas que vai nos mostrar a partir do Evangelho de Mateus 28. Quando Jesus ressuscita, e as mulheres vão até o sepulcro, e elas se deparam com essa mensagem tão linda, porque procura entre os mortos quem vivo está. Ele não está aqui, já ressuscitou. Isso é lindo. Só que quando quando essa mensagem é transmitida, ela vem também com uma informação que você e eu, nós não podemos deixar passar desapercebida. Vai e fala com os discípulos que conforme ele prometeu, ele irá encontrá-los no mar da Galileia. Agora vamos transportar Pedro geograficamente para esse ambiente. Pedro estava pescando aonde? Na Galileia. Ah, pastor, não me convenceu. Então está ótimo. Pedro era pescador. Pedro tinha vivência. Pedro tinha experiência com a pesca. Jesus o chama, ele abandona tudo. Ele caminha com Cristo 3 anos e meio. E não foi suficiente para forjar, para formar, para estruturar o seu caráter. Eu e você, muitas vezes nós vamos ter esse comportamento de achar que estamos prontos. De porque evoluímos um pouquinho. Porque somos reconhecidos por homens, porque alguém diz que nós somos bons, nós nos apropriamos disso. E nós começamos a pensar que somos melhores do que os outros. E precisamos tomar cuidado com isso. Porque no reino de Deus não é assim. O maior é o que serve. E é servir mesmo, queridos. Não é eu pensar, aqui deixa eu te falar uma coisa. Aqui eu não estou servindo você. Que é isso, pastor? Não. Aqui no altar eu não estou te servindo, eu estou servindo ao meu Deus. Eu vou servir você quando eu carregar essas cadeiras para você sentar aqui. Eu vou servir você quando eu estiver com a equipe limpando a igreja. Eu vou servir você quando eu estiver cuidando das estruturas, como a gente trabalha várias vezes aqui. Agora as pessoas sobem de nível e se esquecem disso. Você precisa entender o que acontece nos bastidores. Onde eu estava ontem, com a equipe do Ministério de Louvor, trabalhando aqui até meia-noite, fazendo audição, acolhendo as pessoas, fica tranquilo, vai dar certo. Deus tem um plano para a sua vida, não se preocupe se você vai ser aprovado ou rejeitado pelos homens, porque Deus não vê como o homem vê. E às vezes as pessoas se iludem, acham que porque toca no louvor, porque faz isso, está servindo. Não, você está servindo a Deus. Mas Ele nos chama para que nós possamos amá-lo, assim como nós vamos amar as pessoas e vamos servir a todos. Se não estivermos cuidando disso com equilíbrio, você se tornou um religioso e você deixou de servir a Deus e está servindo o seu próprio ventre, o seu prazer, os seus desejos. Porque está aqui no altar, para quem ama fazer o que faz, não existe pesar, existe realização. Mas essa realização da nossa vida precisa estar conectada ao nosso propósito. Porque enquanto eu prego, eu me realizo em detrimento do chamado que Deus tem para a minha vida. Ele me chamou, eu fui estudar, eu fui me preparar, e eu vivo uma vida prática simples. Eu não sou, queridos, pode ter certeza disso.
Você acha que eu me julgo um pregador exímio? Jamais, porque no dia que eu tiver essa mentalidade, eu vou sair do propósito que Deus tem para mim. É por isso que hoje, seguramente, só hoje, eu dediquei pelo menos umas 5 horas do meu dia em leitura, meditação, oração, para que eu pudesse transmitir essa palavra com você. Como já disse aqui em outros sermãos, pastor, quanto tempo o senhor gasta para meditar, para trazer essa palavra? Tem mais ou menos 28 anos que ela está sendo preparada, porque ela é um reflexo do que aconteceu ontem, anteontem e desde o primeiro dia em que eu me converti. A vida cristã, ela está em ascensão. Você vai somando blocos e você vai somando e você permanece. Por isso que nós não podemos retroceder, porque hoje é melhor do que ontem e amanhã é melhor do que hoje. E Deus vai aperfeiçoar a sua vida, Ele vai aperfeiçoar a minha vida e nós estaremos preparados para a eternidade. Eu posso cometer um erro se eu disser que Pedro foi pescar porque se desviou. Traz uma estruturação de alguns dias antes da morte de Jesus. Quem era que provia os recursos para eles? Jesus. 4.000 pessoas com fome. O que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Traz para mim, então, come pão, peixe à vontade. Por onde eles andavam, os discípulos que estavam juntos, eles eram supridos. E por que não pensar que Pedro vai para Galiléia, conforme Jesus determinou que deveria ser? Quando você olha para o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, eu amo, essa para mim é a expressão de resgate, de imagem mais poderosa. Marcos 16, versículo 7. Nessa narrativa, a ordem não é para que os discípulos vão para o mar da Galileia, mas ide e dizei a seus discípulos, e olha a ênfase, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Por que a ênfase no nome de Pedro? Porque se você não está situado nessa história, Jesus falou, é chegada a minha hora, e eu vou ser entregue na mão dos malfeitores. Vai acontecer, Pedro, jamais. Eu morrerei por ti. E Jesus falou assim, Pedro, deixa eu te explicar uma coisa. Ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o que é interessante nessa história toda, e aí nós podemos ir estudar um pouquinho mais, pesquisar. Para alguns especialistas, a guarda romana, ela tinha o canto do galo, que acontecia em determinados horários. E automaticamente, alguns historiadores dizem que era o toque dessa trombeta, quando o galo tocava, simbolizava 1 hora. E depois o galo tocava, que era o toque dessa trombeta, então eles alegam que esse, antes que o galo canta, era quando a guarda pretoriana estava anunciando ali um determinado troca de plantão e coisas semelhantes. Agora, alguns pregadores podem trazer essa conclusão de uma forma literária, como sendo o galo mesmo. O galo com golgo, né? Cocoricocó, e vai embora. Pode pensar que é a galinha que é o galo. E tem galo, queridos, que eu vou contar a verdade para vocês, viu? Dá 3 horas da manhã, você tem vontade de levar ele para a panela. Se é hora de galo cantar, ele está provocando, aí ele também, né, força um pouquinho a barra. Vai cantar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, o galo começa cocoricocó, e você fala, rapaz, esse galo não tem dono, não? Ah, esse galo no meu quintal, a primeira vez que ele cantar 3 horas da manhã, domingo ele vai para a panela. Algumas pessoas vão levar para esse sentido literal. O que é importante eu e você entender, é que Pedro o negou, em 3 momentos distintos. E a Bíblia vai trazer uma narrativa que no canto, ou na terceira vez em que ele nega, no momento em que o galo canta, Pedro está diante de uma fogueira, junto com as pessoas se aquecendo. E aí vem os pregadores, né? É porque ele estava frio, estava perdido na fé, então o fogo, ele estava se aquecendo. O texto traz que era uma madrugada, a noite era fria, e ele estava se aquecendo junto com as pessoas. Aí vem uma serva, uma criada, e fala, tu és um deles. Não tem coisa mais terrível de que você ser identificado como cristão e você negar isso. E nós temos, por essa realidade dos nossos dias, muitas pessoas que se dizem ser cristãos,
mas o seu testemunho de fé é completamente contrário, porque na hora de ser provado, falham. Então aquela criada fala, você é, e Pedro nega. E a Bíblia vai dizer que no momento em que Pedro diz, não, eu não sou, não conheço, eu não estava com eles, Pedro se vira e imagina Jesus indo, aí Jesus faz bem assim, aí o texto fala, e Jesus olha na face dele, e o galo canta. Eu não sei você, mas eu entendo por que Jesus disse para chamar os discípulos e a Pedro, eu não me sentiria mais digno de ser um discípulo. Porque o homem que há poucas horas disse que estava disposto a dar a vida por Jesus, morrer no lugar dele, agora o nega diante de uma escrava. A sua fé vacila. Mas quando nós voltamos para essa narrativa, que eu quero continuar mostrando para vocês detalhes muito simples aqui. Então Pedro, ele agora vive uma realidade. Evangelho de João 21 vai mostrar que Pedro, junto com os discípulos, foram pescar. É claro que ele foi pescar. O escândalo da crucificação de Jesus tirou a credibilidade deles. Eles já não andavam mais por Jerusalém como outrora. Bastava eles serem vistos e alguém falava, aquele é Pedro, Jesus está por aqui. Pedro, cadê Jesus? Aquele Natanael, Natanael, o que você está fazendo? Vim fazer algo para o mestre, mas já estou voltando. Para onde ele está? A realidade era outra. E o temor no coração daqueles homens agora era o seguinte, a sociedade, a comunidade, as pessoas nos olham e nos veem como sendo os mais desprezíveis, e agora nós não temos mais recursos. Pedro estava diante do mar da Galileia, e qual o problema dele ter fome e usar o talento dele novamente? Gente, vamos pescar, porque Jesus disse que vem, mas Jesus não chegou, logo a fominha já está aqui, o leão dentro de mim. Ele fala, eu vou pescar, os discípulos, eu vou também. Mas é melhor dizer que Pedro foi pescar, porque ele se desviou do Evangelho. E por que não pensar que, quando o texto começa a fazer a narrativa, volta lá para mim, por gentileza, mantenha o Evangelho de João 21. Quero mostrar alguns detalhezinhos para vocês que estão aqui, que tem a ver com a realidade da nossa vida. Por que não entender? Volta para mim, por favor. Lá no versículo 4, provavelmente eu devo estar. Evangelho de João 21, 4. Mas ao clarear da madrugada, Jesus estava à praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Aí Jesus pergunta, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Lembra de um relato do início do chamado deles? Eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Você acha que Jesus está visitando o passado dos discípulos? Ei, você pode até estar no meio de uma multidão, mas quando Jesus quer mudar a sua história, Ele vai visitar o seu passado, para que no presente você possa construir um futuro. Se Pedro fala, vão pescar, e os discípulos ficassem na areia, Jesus ia chegar e falar assim, ei, você tem alguma coisa de comer? Para que eles pudessem entender. Sabe aquele mar da Galileia em que não conseguiram pegar nada? Já estava tudo certo. Porque Jesus queria trazer a memória dele, especificamente. Ei, um dia eu te falei, você não pegou nada, mas sob o poder da minha palavra, lança a rede do lado direito que hoje você vai pegar. E Pedro vai fazer tal como Jesus determina. E quando ele lança a rede conforme determinado, eles vão pegar uma grande quantidade. E aí o que nós vamos perceber é que aquele discípulo a quem Jesus chamava ou tinha por amado, ele vai reconhecer Jesus e vai dizer para Pedro, e aí está tudo bem, querido, se você quiser usar essa ilustração, eu também acho lindo.
Porque quando nós olhamos para a realidade de Gênesis capítulo 3, depois da queda do homem, depois do pecado do homem, quando Deus vem na viração do dia ter com o homem, Ele fala: Adão, Adão escuta os passos do Senhor, e Adão se esconde porque ele havia pecado, e aí o Senhor fala: Adão, onde estás? Eu tive medo, Senhor, porque estava nu, logo me escondi. E aí a gente vai usar isso aí, é lindo, né? Então Pedro estava nu porque pecou. Queridos, faz parte da pesca. Imagina eu ir pescar dessa forma. Eu posso vir pregar dessa forma, mas eu não vou pescar dessa forma. E qual o problema se Pedro resolveu ficar de tanguinho, deu um mergulho na água e foi ali tirar a rede, estava fazendo as coisas? O importante é o momento em que ele identifica a presença de Deus e como ele se apresenta a Deus. O importante não era o estado, e ele não queria esconder nada, muito pelo contrário, ele queria manter uma postura de se apresentar diante da autoridade. Você vai ver na narrativa de um dos evangelhos que quando eles vão ao sepulcro, João vai na frente, está vazio e volta. Nessa experiência, quando João fala, é o Senhor, Pedro decide na frente, ele veste a sua capa, se joga na água e ele vai na direção. Mas nós somos mestres em mudar a história do outro, ou conjecturar com a história do outro, e esquecermos como é que nós estamos nos apresentando a Jesus. Por que não pensar que Jesus foi visitar Pedro no seu trabalho? Imagina Jesus à beira da água, Pedro está pescando, e aí meu filho, como é que está seu trabalho hoje aí? Senhor, está difícil, tem problema não, porque quando eu visito seu trabalho eu te faço prosperar. Entendeu? Quando você me leva para sua casa, eu te faço prosperar. Você não depende da circunstância, você não depende da situação. Eu sou Jesus. Jesus quer visitar seu trabalho, quer visitar a sua casa, quer visitar a sua igreja, quer visitar seu ministério, quer visitar a sua família. Ele é Cristo. Ele se preocupa com você. Uma coisa que está clara para todos nós aqui é que Jesus, ele se preocupa com cada um de nós. E quando nós avançamos nesse texto, nós vamos observar o seguinte: mas os outros discípulos vieram no barquinho, versículo 9, ao saltarem em terra, viram ali brasas em cima e peixes, e também havia pão. Que cenário, né? Uma fogueirinha. Lembra? Eu não o conheço. Ele estava onde? Na fogueira, se aquecendo. Interessante que ele pergunta se eles têm alguma coisa de comer, eles falam que não, ele dá o comando, pesca, mas ele vai dizer para você assim: ei, eu posso prover tudo que você precisa, mas não pense que eu estou interessado no seu recurso, porque eu sempre tenho a provisão. Quando ele chega na água, está lá, chega na areia, está lá o peixe. Aí a pessoa vai para a igreja e acha que está aqui, que Deus quer o seu dinheiro, que Deus quer a sua fortuna. Ei, Deus provê tudo que você precisa, e Ele não quer o que você tem, Ele quer o que você é, porque Ele te criou com um propósito, é a sua vida que é importante para Ele. Mas a gente se confunde. Primeira lição: vocês têm alguma coisa? Não, faz do jeito que eu estou falando que vocês vão prosperar. Quando eles chegam na praia, eu falei: vem cá, senta aqui. Vocês querem pegar um pouquinho dos peixes lá? Você quer se sentir parte? Você quer ter comunhão comigo? Vai lá buscar um peixinho que você pegou. Como diz, bobinho, sabe de nada, foi eu que liberei o peixe para você. Mas vai lá, traz o seu peixinho, se sente alguém na mesa. Compartilha. Mas aqui tem algumas verdades que são muito importantes. Versículo 11, por favor, pode ir para o 11. Simão Pedro foi no barco e buscou. Versículo 12. Disse Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Jesus vai tomar o pão. Lhes deu o pão e de igual modo deu-lhe o peixe. Essa era a terceira vez que Jesus aparece. Versículo 15. Sabe o que é interessante? Isso muitas vezes acontece no nosso dia a dia. Lá em casa, por exemplo, quando a minha esposa, quando nós, graças a Deus, temos esse bom hábito de sentarmos à mesa para comer em família. E isso é muito agradável. E você sabe qual é a realidade de homem, né? Aí a mulher faz, prepara o almoço, coloca aquela mesa, ele senta. E às vezes naquele momento a mulher quer conversar. Mas o homem não, o homem quer comer. E o homem comendo, queridos, geralmente não tem, imagina, dá para ouvir o barulho das águas lá atrás. E os discípulos tirando os espinhos. E era um silêncio total. E aí imagina, Jesus respeita esse time deles. Depois de terem comido, Jesus vai perguntar: Simão Pedro, você não tem noção como isso foi como uma flecha no coração dele.
Porque se você for lá no início da história, quando André leva Pedro diante de Jesus, quando eles começam a ter a experiência, ele era Simão, filho de quem? Jonas. E numa das experiências que Simão Pedro tem com Jesus, Jesus fala bem assim: tu serás Pedro, que significa rocha. Pedro se sentiu tanto rocha que falou: jamais vou te negar, eu sou rocha, eu sou forte, eu tenho ímpeto de vencer. Aí Jesus vai chamar ele assim, ó, Simão. Jesus vai dizer para ele assim: ei, Pedro não, deixa eu te trazer para a sua origem, que você precisa se reposicionar. Simão, o primeiro nome, filho de João, você me ama? Às vezes nós perdemos a noção do propósito de Deus na nossa vida. O Senhor queria visitá-lo dentro de um propósito para que ele pudesse entender que continuava intacto. Estava todo o plano, estava tudo de acordo. E que a falha dele não faria com que ele fosse desprezado ou rejeitado. Qual é a realidade nossa dentro de um ministério? Se o irmão que está aqui do seu lado comete um erro, uma falha, você vai condená-lo. A igreja às vezes não é capaz de perdoar, não é capaz de entender e falar: querido, está tudo bem, nós vamos caminhar com você, você vai vencer isso, porque a sua velha natureza tentou sucumbir à espiritualidade, mas maior é o que está em nós do que o que está em mundo, e Deus vai te perdoar, Deus vai te restaurar. Se arrepende, deixa, abandona isso. A gente tem tanto pecado oculto, por quê? Porque as pessoas têm medo de confessar e serem abandonadas. O nosso Deus não. Quando o Senhor Jesus chama Pedro, Ele não chama Pedro para uma reconciliação, para dizer para ele: agora você nunca mais vai ser discípulo. Mas Ele vai dizer assim: então você me ama? Aham. Você está arrependido? Estou. Então eu vou te reposicionar. Eu falei que você seria pescador de homens. Agora eu te faço um convite para outro nível. Chega de pescar, vamos embora cuidar do que já tem. Entende? Às vezes você está aí buscando, pensando que você vai buscar lá fora. Cuida do que Deus já colocou diante de você, porque é nessa obra que Ele vai te edificar, é nessa obra que Ele vai te fortalecer, é nesse chamado que Ele vai cumprir o seu propósito. Eu posso falhar, seu pastor pode falhar, seu pai pode falhar, sua mãe pode falhar, seu marido, sua esposa, as pessoas que você mais ama pode falhar, porque não conseguem ver o potencial que Deus tem na sua vida. Mas se você entender o amor de Deus e o plano dele, escuta, você vai conseguir ser reposicionado. E em um nível mais elevado. Um nível de intimidade, de cuidado, de confiança. Jesus fala com ele: olha, tudo que nós já construímos, já ganhamos, e já trouxemos até esse momento, eu quero confiar a você. Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama mais do que estes? Foi a pergunta de Jesus. Era para que Pedro pudesse demonstrar com atitude, não com palavra. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite.